Olá, meus irmãos, graça e paz, pastor Leonardo Chagas, sempre compromissado com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Estamos aqui agora, você pode perceber que eu estou com a minha biblioteca aqui atrás, o meu lugar de estudos, é aqui que eu agora vou começar a produzir novos conteúdos para que vocês possam ficar sempre ambientalizados, sempre com conhecimento a respeito da graça de Deus e também da história do cristianismo. É uma satisfação enorme estar aqui com os irmãos. Primeiramente, eu gostaria já de pedir um favor para vocês. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e também ative o sininho para você receber mais vídeos novos. Hoje eu gostaria de compartilhar um estudo com os irmãos sobre se desligar de Cristo. Olha que interessante. O apóstolo São Paulo, aquele que pregou a graça de Deus, aquele que pregou a graça de Deus no leste do Mediterrâneo, ele sai de Jerusalém, o Senhor tem uma missão diferente para ele, para pregar para aqueles que não são judeus. Mateus, Marcos, Lucas, João, os discípulos de Jesus se limitaram a Jerusalém. O próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 10, versículo 5, que eles ficassem ali em Jerusalém, as ovelhas de Israel. E Paulo não. Paulo veio pregar a graça de Deus. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos estar salvos, nós não merecíamos ter uma vida plena e abundante em Cristo, mas pela graça Ele nos escolheu. Não foi pelos nossos olhos negros ou azuis, ou pelo nosso tipo de pele que Ele nos escolheu. Não. Ele nos escolheu pela soberania, pela graça, pelo amor, pela misericórdia, pela vontade dele. Não fomos nós que aceitamos Jesus, pelo contrário. Muitas pessoas falam aceitar Jesus, vamos desmistificar isso aqui, tá bom? Não se aceita Jesus, pelo contrário, se recebe Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas vamos lá, vamos trabalhar na palavra? Gálatas capítulo 5, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: de Cristo vos desligastes. Quer dizer, se a pessoa realmente não segue a palavra, ela é desligada de Cristo. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Olha que interessante. Vamos estudar esse tema, esse texto, e vamos entender. O que significa decair da graça? É sair de um estado original. É você sair de um estado superior para um estado inferior. É entrar em decadência espiritual. Muitos crentes hoje em dia, infelizmente, estão decaindo de Cristo. Começam bem, mas começam a decair. Começam pela fé e começam a se justificar na lei. O que é a lei? Lei é um conjunto de normas e regras que o Senhor deu a Moisés no Antigo Testamento. Ele, no Monte Sinai, deu os 10 mandamentos. É a Torá oral e a Torá escrita. Os judeus seguem a Torá oral, que são dos sábios, os sábios, rabinos, sábios, e a Torá escrita por Moisés. 10 mandamentos e 603 ordenanças. 10 mandamentos e 603 ordenanças. Nós que somos gentios não precisamos seguir isso, porque nós estamos em Cristo. Cristo na cruz do Calvário, ele com o seu sangue, com o seu poder, com o seu amor, nos libertou de todo o pecado, nos limpou de todo o pecado, destruiu o poder de Satanás, destruiu o poder do demônio. Então, eu e você hoje estamos em Cristo. Estamos em Cristo. E o que Paulo disse em Romanos 1,17? Visto que a justiça de Deus se revela no quê? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É isso que nós temos que viver, somente pela fé. Agora, tem um porém. Se eu for tentar me justificar na lei, eu decaio de Cristo. Eu saio de uma posição superior para uma posição inferior. Eu saio de uma posição superior para uma posição inferior. Se eu tentar me justificar no batismo nas águas, no jejum, na vigília, nas campanhas milagrosas, nas lutas com o demônio, se ele já está destruído, se o poder dele foi destruído, lavar os pés, circuncidar, guardar o sábado, se eu fizer isso tudo que a lei manda, eu decaio da graça,
eu me desligo de Cristo. É muito sério. Se desligar é não ter a salvação. Se desligar de Cristo, inclusive, é não ter a salvação. Isso é muito sério. Por isso que hoje a igreja gentílica precisa viver o que Paulo pregou. Precisa viver o que Paulo pregou. Eu vou te dar outro versículo aqui interessante, muito interessante, que é Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, livro de Efésios 2:8, olha, porque não é pela lei, porque pela graça sois salvos mediante o que? A fé. A fé é o quê? A fé é dom, a fé em Jesus, não a lei que desliga. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não é de obras, não é de jejum, de vigília, não é de sacrifícios, não é por pagar o preço, não é por carregar a cruz de Cristo que você vai ser salvo. Você é salvo pela graça de Deus. Não foi pela cor da minha pele, pela cor dos meus olhos, pelo tipo do meu cabelo, pela cor da sua pele, pela cor dos seus olhos que você foi salvo. Você foi salvo pela soberania de Deus, pelo amor, pela misericórdia, pela bênção, pelo perdão, pela graça, chariz no grego. Foi isso tudo que Deus tem como atributo que Ele derramou sobre nós. Então nós somos salvos hoje, não pelo nosso livre arbítrio, mas somos salvos pela graça de Deus. Nós não merecíamos, mas como Ele nos predestinou, Ele nos salvou antes da fundação do mundo, aprove Ele a cumprir o plano da salvação. Então, meus amados irmãos, pastores, líderes, evangélicos, pessoas de outras religiões, não decaia da graça. Fique somente nas 14 epístolas de Paulo. Pastor, o senhor está anulando toda a Bíblia? Não. Never. Nunca, jamais. Eu não estou anulando a Bíblia Sagrada. Eu estou dizendo que a doutrina para a igreja de hoje é a graça, as 14 epístolas de Paulo, que prega um Cristo ressuscitado, um Cristo de fé. Um Cristo de fé, não um Cristo na carne, lá em Jerusalém. Isso já passou. Hoje é o Cristo ressuscitado. No Antigo Testamento, nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. E João já fala um pouco da divindade de Jesus. Mas esses 4, no Novo Testamento, são livros históricos. Ali tem evidências da graça. Ali tem evidências da graça que nós podemos seguir. Portanto, não esqueça que se você sai da graça, como Paulo diz, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça. Se você se desliga da graça, das 14 epístolas de Paulo, da fé, você realmente decai de Cristo. Tá bom? Compartilhe este vídeo. Faça um favor para o seu pastor amigo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque é bênção para a sua vida. Então, até o próximo vídeo. Até mais.